Vamos ficar com o resumo desta quarta-feira, 19 de agosto, da novela Eita Mundo Bom. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. No capítulo anterior, o Dr. Araújo diz que não pode depor a favor de Dona Anastácia porque o filho dele precisa dele. Anastácia pergunta de que lado ele está, ou o senhor está do meu lado ou não está. Decida agora de que lado o senhor está, doutor Araújo. No capítulo de quarta-feira, 19 de agosto, eu contei que eu e Sandra demos um golpe na senhora. Eu também disse que a sua assinatura é falsificada. É óbvio que eu estou do seu lado. Nesse caso, testemunhará para confirmar as falsificações. Mas eu não posso, vocês não entendem. Eu seria processado, preso. O meu filho precisa de mim. Eu não posso ir para a cadeia. Eu serei réu, confesso. Mas o senhor é culpado. Até confessou perante nós. Reconhecer perante o juiz é diferente? Veja bem, se testemunhar a favor de Dona Anastácia e confessar que era cúmplice na falsificação, será processado, mas o juiz há de considerar as atenuantes. Se pegar uma pena, eu digo somente se pegar, será mais leve ou terá direito a condicional. Mesmo assim, eu não posso arriscar. Bom, nesse caso eu prefiro continuar essa reunião sem o senhor. Está a pedir que eu me retire? Sim. O senhor está comigo ou está contra mim, doutor Araújo? O senhor me prestou uma grande ajuda dizendo que Sandra falsificou os papéis, mas não dará o depoimento que é fundamental. Eu acho melhor eu me aconselhar com meu advogado sem a sua presença. Nesse caso, até mais ver. Doutor Dantas diz que pedirá a opinião de um perito, não apenas do documento, mas também da carta. Mesmo assim, a situação não é fácil. Sandra contratará um perito para rebater a opinião do outro. Se o Dr. Araújo testemunhasse, seria tudo muito diferente. Lutaremos com o que temos. Entre com o processo, doutor. Eu lutarei para vencer. Pandolfo chama a atenção dos empregados, dizendo para eles trabalharem e diz que o engenheiro é incompetente. Doutor Pandolfo, o senhor desapareceu durante a lua de mel e agora eu que sou o culpado? Minha lua de mel não é de sua conta. Trabalhe e quero o petróleo a jorrar o mais rápido possível. Agora, doutor Pandolfo está trabalhando como se deve. Também ele está livre da vossa luxúria, Eponina. Luxúria, eu? É sim, nas luas de mel vosmecê tirava as forças do homem. Eu não fazia nada, não. Olha que eu soube dos acontecidos pela Filó. E o que vosmecê falou para ele? Tia, apenas que a lua de mel durava durante o dia, a noite. Que vergonha, Candinho. Tia, a senhora é uma vitoriosa, é por conta do vosso atrativo. Não, é por conta de Santo Expedito, porque senão esse cegônio não avoava. Não, eu penso que o meu marido gosta dos meus atrativos. Pelo sim ou pelo não, quero esse Santo Expedito para mim. Nunca se sabe. Porque vosmecê quer o Santo Expedito, Sarita? Para eu casar com o Romeu. Ora. Zé dos Porcos deixa Romeu na porta da fazenda. E Romeu conta a Zé dos Porcos que foi comprar um presente para Mafalda. Zé dos Porcos fala que o que ele quer mais nessa vida é ver Mafalda feliz. Vosmecê, Sarita, quer o Santo Expedito para lhe ajudar a correr atrás do Romeu? Farei bom uso do santo. Pois eu não vou lhe emprestar o santo, porque o Romeu há de se casar com a Mafalda. Não, mãe, chega, por favor, respeite a Mafalda. O quê? Mãe, eu lhe peço, pela minha irmã, não obrigue a Mafalda a casar com ninguém. Foi por querer me obrigar a casar com o Dr. Josias que eu fugi. Fui parar em São Paulo. Olha aqui, Filó, vosmecê se perdeu por vossa conta. Não venha colocar a culpa para cima dele. Eu simplesmente queria o vosso bem. Cunegundes diz a Candinho que ele não vai pôr a mão no dinheiro deles quando jorrar o petróleo. E Candinho diz que eles estão contando com um ovo que ainda nem foi botado. Quinzinho diz que os petróleos é coisa certa. Candinho diz que o que é certo é dinheiro na mão. Candinho diz que sabe que ele não é bem-vindo lá. E Cunegundes diz que ele não é mesmo bem-vindo lá. Candinho diz que ele não é bem-vindo lá e diz a Filó que ele vai se embora, porque ele não vai obrigar ninguém a gostar da presença dele na família dela. E Filó pergunta, e eu, Candinho? Eu volto para buscar você depois, Filó, para nós casar e viver longe dessa boca de fogo aí.
Meu nome é Cunegundes, que seja, vai trocar essas ferraduras que já acordou dando coice. Filomena diz que não quer que Candinho vá embora. Ele diz que tem que ir porque não quer ficar brigando com vossa mãe. Não imagina dizer que nós não vai casar? Candinho vai embora da fazenda. Candinho diz a Zé dos Porcos que pensa que a dona Boca de Fogo é o capeta de saia. E os dois riem. Candinho pergunta a Zé dos Porcos se ele gosta da Mafalda. Zé dos Porcos diz que pensa que não há de ter outro amor na vida, não. Que nem eu, mas a Filó. Mas a Mafalda tá prometida pro Romeu, Candinho. Ela gosta dele e eu não tenho as elegâncias que ele tem. E Candinho diz pra ele não perder as esperanças, que até a Mafalda não sair casada daquela igreja, você não deve desistir. Quem ama tem que ter as esperanças, homem. Maria vai visitar Severo e ele pergunta o que é que ela faz lá. Você sabe que eu não quero vê-la. Você sabe que não é mais a minha filha. O senhor pode não me considerar mais a sua filha, mas eu lhe considero meu pai. Sei que Diana está a cuidar do senhor, mas vim ver se está bem. Como ele está, Diana? Mas muito mal. Olha o que ela está fazendo comigo, me dando pão molhado em leite como se fosse um bebê. É mais fácil para mastigar, a mão dele ainda treme para segurar a colher. Vejo que ele está muito bem, meu pai. Fico satisfeita, o senhor está cheio de vontade de brigar como antes. Sempre foi briguento, está a se recuperar sim. Eu vou ter que aguentar isso para o resto da vida? Não, vai não, porque assim que eu melhorar você vai para fora daqui. Maria diz a Celso que aconteceu o que ela previa, que Diana e seu pai estão a se apaixonar. Hilde se muda para a casa de Brás dizendo que ela quer ajudar com o aluguel. Ele diz que o importante é a presença dela. Celso chega à fábrica e dá de cara com Sandra. Ela diz que se eles não permitirem a retirada que ela quer fazer, ela venderá a parte dela na fábrica. E Araújo diz que se ela vender a parte dela, agora ela há de perder dinheiro. A fábrica tem um buraco financeiro pelo rombo que eu e você causamos. Eu quero dinheiro nas mãos ainda, não percebeu? E depois eu quero viajar pelo mundo com Ernesto. Foi ele que botou isso na sua cabeça, não? Foi? Afonso, eu não preciso que ninguém me dê ideias. Agora que as propriedades de titia estão em minhas mãos, eu posso vender tudo, se eu quiser. Ela diz que eles têm até 24 horas para conseguir o dinheiro dela, senão ela colocará a parte dela à venda. Sandra diz a Ernesto que já deu o seu intimato e que será muito bom se o novo proprietário quiser pagar pelas contas do Dr. Araújo. E Ernesto diz que deixar a sua tia ver navios? E ela diz, exato. Parece que você quer se vingar de sua tia, por quê? Ainda pergunta, titio morreu e não deixou nada nem para mim nem para Celso. Fui injustiçada. Eu quero que titia, Candinho, até mesmo Celso, continuem do jeito que estão, a catar migalhas para comer. Celso diz que não gosta do silêncio de Araújo e ele diz que se entrar um novo sócio, talvez ele faça uma oferta pelos 25% dele. E Araújo diz que talvez vendesse a parte dele por uma boa oferta. Jogaria a titia aos leões. Eu tenho que pensar em mim, pensar em seu filho, você quer dizer. Agora o seu filho virou desculpa para a sua falta de caráter. Se você não tivesse se recuperado de um acidente, você teria que responder por essas suas palavras. Agora usa o seu filho como escudo para suas falhas. O que pensa em vender o que é roubado? Melhor medir as suas palavras. Eu tenho que ir embora, eu tenho um filho para cuidar. Seu filho há de ter vergonha do Senhor, o que disse, o que ouviu. Romeu dá um presente para Mafalda e Zé dos Porcos os observa. Araújo diz a Olga que ela é uma bênção para o filho dele. Olga pergunta a Araújo o que ele tem e ele está com um semblante carregado. Ele diz que ele voltou atrás. Lembre-se, mas eu tive que limitar a minha atitude para realmente voltar atrás. Eu teria que correr riscos, até mesmo de ser preso. E eu não posso, você entende? Se eu fosse preso, o que seria de meu filho? Eu penso que seu filho merece ter um pai de fibra, de caráter. Que exemplo vai dar para o menino se continua a ser desonesto? Estou deslacerado. Arrisque-se se for preciso, mas dê ao seu filho o pai que ele merece. Anastácia diz a todos na mesa que não conseguem entender por que Sandra tem tanto ódio dela, se ela só lhe fez o bem, e não consegue entender essa ingratidão. Candinho chega na casa do professor Pancrácio.
Doutor Araújo chega à casa de professor Pancrácio e Candinho diz que ele tem muita cara de pau de aparecer lá, depois de ter ajudado Sandra a dar o golpe na mãe dele, e parte para cima dele. Anastácia tenta apartar a briga e diz que ele se arrependeu, e Candinho pede perdão a ele, e Anastácia pergunta o que ele quer lá. Assim que surpresa, eu vim aqui dizer que hoje, quando Sandra disse que iria vender a parte dela na fábrica, eu tomei consciência de que isso tudo não há de parar, que ela irá de golpe em golpe e me arrastará com ela. Foi o que sempre pensei, que ela o arrastará. Mas o senhor veio aqui exatamente por quê? Eu vou testemunhar a favor da senhora. Eu direi em frente ao juiz que a sua assinatura é falsificada. Vai denunciar a si próprio? Sim, dona Anastácia, eu vou dizer que fui cúmplice, que a sua assinatura foi falsificada. Eu farei a senhora ganhar o processo. Araújo diz que está decidido. Celso diz que amanhã, antes de eles irem à fábrica, irão falar com o advogado. Tenho as minhas ideias para que não volte atrás. E falarei com o advogado. Celso está certo. Se há algo que possa ser feito para que o senhor não volte atrás, há de ser feito na presença do advogado. Eu aceito. Bom, nesse caso eu vou embora. Candinho pede mais uma vez desculpa a Araújo e pede um abraço a ele. Araújo diz a Olga que fez o que deveria fazer, mas que prefere não contar agora. O que importa é que eu tomei a atitude correta. Muito bem, doutor Araújo, a consciência é algo que nos persegue pela vida. Há de se sentir-se melhor. Araújo pergunta a Olga se ele for preso, o que será de seu filho? E ela responde que cuidará de Cláudio se algo lhe acontecer, mesmo se não tiver dinheiro para me pagar. Está a jogar palavras ao vento. Eu gosto muito de Cláudio, jamais deixaria ele sozinho. Eu voltaria para o Dancing trabalhar na noite para cuidar dele. Está falando sério? Seria um objetivo para minha vida, amá-lo. Cuidar dele se algo acontecer com o senhor, mas se Deus quiser não há de acontecer. Olga, estou emocionado. Gosto muito do seu filho e do senhor. Eu também gosto imensamente da senhorita, imensamente. Eu vou ver o meu filho. Professor Pancrácio pergunta a Candinho por que ele não colocou o nome do filho dele de Pancrácio ou de Policarpo, e ele diz que foi a Filó quem escolheu o nome do filho deles. Pirulito fica triste, pergunta a Candinho se agora que o filho dele nasceu, se ele ainda há de gostar dele, e Candinho responde que ele sempre há de ter o vosso lugar no coração dele, para sempre, e os dois se abraçam. Manuela traz o bolo que Romeu pediu para comemorar o noivado dele de Mafalda. Zé dos Porcos e Sarita não gostam nada. Zé dos Porcos diz que ele nem perguntou para ela primeiro. Romeu responde que não há necessidade de perguntas e Filomena diz que é preciso saber se ela quer casar com certeza. Filomena, você deveria ser a última a falar de regras de casamento. Pelo que sei, fugiu com um, casou-se com outro e pelo que sei agora irá se casar com um terceiro. Está me ofendendo, seu Romeu. Eu e Candinho temos um filho, sempre nos amamos e vamos nos casar. Agora, com licença, verei se meu filho está bem. Não me perguntou se eu te deixava noivar com outra. Por favor, Sarita, o que você tem a ver com isso? Romeu, é que nós não combinemos os noivados. Mafalda, eu hei de fazer o pedido aqui na frente de todos. Este é o anel de brilhantes que eu lhe prometi e que você me devolveu uma vez. É a prova de que ainda tenho algum dinheiro. Mafalda, aceita se casar comigo? O Negundes diz que ela aceita. Aceita. Ela aceita. Eponina diz para que o Negundes deixar a Mafalda responder. E ela diz que ela é a mãe. E diz ela aceita ou não aceita. Ela aceita sim. Estão noivos. Hehe! Vivos noivos, Sarita e Zé dos Porcos ficam sérios. Doutor Lauro pergunta o que sua mãe há de fazer, e ela diz que não confia em Emma estar sozinha com Tobias na cozinha, que ela quer deixar a porta aberta. Emma bate a campainha e Lauro vai atender. Ela chega com Tobias e Dona Narcisa diz para avaliar se o Tobias veio ajudar. Emma fica preocupada e diz a Tobias que a porta não trancou, que Dona Narcisa pode entrar, e ele diz para ela ficar tranquila. Dona Narcisa entra na cozinha e Emma está sentada, e quem está cozinhando é Tobias. Ela dá um susto em Emma. Ahá! Eu sabia, você não sabe cozinhar. Quem fazia tudo era o pau mandado do Tobias. Emma diz que não aguenta mais Dona Narcisa e manda ela para o inferno. Lauro leva Emma em casa e termina com ela. Candinho volta a vender pipoca.
Dr. Dantas pergunta a Araújo se ele resolveu declarar em juízo que sabia que os documentos eram falsificados, e ele diz que é o que ele fará. Anastácia pergunta isso, muda tudo, né, doutor? Completamente. Com a testemunha para o parecer do perito, a causa estará ganha. Celso manda Araújo devolver os 25% que roubou de Anastácia. Devolver? Maria procura Brás e pede a Brás que eles devolvam o dinheiro de seu pai, para que ele volte a trabalhar, e ele diz que Severo merece e que nunca irá perdoar o pai. Maria pergunta a Brás se ele ama a Hilde, e ele diz: cada pergunta que você faz, eu dei a metade do dinheiro da casa para você e para Alice, porque as amo. Talvez sejam as únicas pessoas que eu realmente gosto, além dessa menininha linda, Aninha. Mas em relação aos meus planos, você não precisa saber. Maria pergunta se ele vai se casar com Hilde e viver às custas dela, e ele diz que não irá se casar, e ela pergunta nesse caso o que pretende. Então ele diz que é melhor ela não saber. Ele vai embora e diz que a conta está paga. Devolver, mas como devolver? Faremos um contrato entre o senhor e titia, passaremos os seus 25% a ela. Mas não era para manter-me em segredo, a Sandra saberá. Não há de ser firmado um contrato particular. Só que, doutor Araújo, ou é sim ou é não. Quando titia ganhar o processo, não só Sandra perderá sua parte na fábrica, mas o senhor também. Eu havia pensado num acordo. Não se faz acordo com quem rouba. Sim, não se faz, mas por favor, não me chame de ladrão, é terrível ouvir. É um nome que se dá a quem rouba. Dr. Dantas diz a Araújo que se fizerem um contrato particular antes de derem entrada no processo, ele terá mais atenuantes diante do juiz. Sim, mas o dinheiro que eu tirei para operar o meu filho. Ai, meu Deus, não coloque o seu filho de novo nessa água suja. Ele não merece. Nós discutiremos esse assunto de uma melhor maneira mais tarde, quando eu vencer. Celso está certo. Fará ou não fará a transferência de sua parte para a titia? Prepare o documento, Dr. Dantas. Tá, me deixe ler. Eu não assino mais nada sem ler. Tá tudo certo. Parabéns, doutor Araújo. Agora eu sei que posso contar com o senhor. Esse contrato ficará em segredo. Sandra não há de saber. Darei entrada nesse processo hoje mesmo. Quanto antes, melhor. Quero botar Sandra na cadeia. Sandra leva o doutor Elias para conhecer a fábrica para comprar a sua parte e ele pede para estudar o fluxo de caixa. E ele diz que tem interesse na maioria das cotas e ela pergunta se o doutor Araújo não tem interesse de vendê-las. E ele diz talvez sim. Mafalda se diverte no balanço e Zé dos Porcos chega para conversar com ela. Ele diz que não pode dar um anel caro para ela, nem pulseira, mas ele dá flores para ela. Sandra pergunta ao Dr. Elias se ele tem interesse em comprar a parte dela da fábrica. Ele diz que tem muito interesse na fábrica, mas que o advogado dele foi verificar a situação judicial da fábrica. Ela diz que a situação judicial dela é a melhor possível. Ele diz que não, é porque o advogado de sua tia entrou hoje mais cedo com um processo a alegar que a fábrica não lhe pertence. Um processo? Segundo ele, soube sua tia a acusa de falsificar a assinatura dela. Falsificar não pode ser. Eu não posso comprar sua parte na fábrica com um processo a pesar sobre ela. Certamente há algum engano. Eu falarei com titia e resolveremos isso. Enfim, era o que eu tinha a dizer. Tinha interesse, mas aguarda sua posição. Sua tia há de ter descoberto alguma coisa. Doutor Araújo pode ter feito a denúncia. Não, impossível. Ele correria o risco de ser preso. Com você. Com você também. Não pense que sairia ileso dessa. Não me ameace, Sandra. Eu não estou lhe ameaçando. Estou mostrando às claras a realidade. Certamente o doutor Araújo não diria nada, mas existe uma carta. A titia sabe que ela não escreveu essa carta, explicando o motivo da doação. Ela sabe que essa carta é falsificada. Eu posso contratar um perito e destruir a titia no tribunal. Sandra vai até a casa de professor Pancrace e quando Maria atende, ela diz à empregadinha: está sem uniforme, mas continua atenta para abrir a porta. Sandra diz que foi falar com a tia dela. Eu me adianto, minha mulher não tem nada a falar com a senhorita. Casaram-se? Sim, Sandra, nos casamos, mas isso não é do seu interesse. Mas o que é que você quer, Sandra? Eu vim lhe fazer uma proposta, é do seu interesse, é pegar ou largar.